Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, né? Que são os efeitos, né, da alimentação, atividade física, o sono no período pandêmico, durante a pandemia. Quais os efeitos disso tudo? Quem vai conversar com a gente está de volta aqui ao Painel Livre, o neurocirurgião Dr. Leonardo Gomes de Carvalho. Aceitou mais uma vez o nosso convite, gentilmente está aqui nos atendendo. E eu quero agradecer a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico e no canal 34 digital. Doutor Leonardo, que prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo de volta. Boa noite. Boa noite, Marconi. Boa noite a todos aí, os espectadores. O prazer é todo meu, né? Uma grande honra a gente estar de volta aí ao Painel Livre para falar sobre esse tema bastante importante, né? Esse tripé tão antigo aí da tradição, do conhecimento, que é o tripé alimentação, atividade física e sono. Agora nesse contexto atualizado, aí, modernizado aí desse contexto pandêmico, né? Estamos à disposição. Vamos lá. A gente sabe muito bem que a pandemia, né, a Covid, causou danos irreparáveis para muitas famílias, né, causando muitas mortes, isso é fato. Mas já se pode mensurar, né, o tamanho, os efeitos, principalmente da área psicológica, social, né, porque às vezes a gente fala do indivíduo, mas socialmente, já dá para mensurar o tamanho desse prejuízo? Pois é, dá para mensurar, né? A gente já tem visto esforços aí muito grandes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, para tentar, vamos dizer, colocar em números, né, mensurar esse efeito, esse impacto que é psicológico aí e social em relação à pandemia no mundo inteiro. Os físicos, como você colocou, são mais fáceis de palpar, né, mas o que a gente poderia dizer em relação a essa situação dos impactos emocionais, né, os impactos psicológicos e sociais? Primeiro, do ponto de vista social, a desigualdade social, né, é uma realidade muito clara no mundo inteiro, muito especialmente no Brasil, e essa desigualdade ela se aflorou, ela se tornou muito mais evidente, né, mais escancarada agora com a pandemia, quando a gente vê a distribuição dos números, né, dos piores resultados aí em estratos sociais menos favorecidos. Então a gente já tem aí um impacto claro do número mesmo de complicações maiores relacionadas à pandemia nesses estratos que têm mais dificuldades. Esse seria então um impacto social mais claro. Até é uma forma muito boa de se analisar a pandemia do ponto de vista social, né? Precisa de ter essa participação sociológica nessa análise para a gente poder incluir todas essas variáveis e conseguir trazer um resultado, né? Uma análise mais profunda, mais precisa. Então, não só social, também emocional, que seria a outra parte da pergunta, né? Quer dizer, a pandemia da ansiedade, ela é muito mais antiga do que a pandemia do coronavírus, né? Podemos dizer que a gente vive a era dos transtornos emocionais, dos transtornos mentais. Isso já era claro mesmo, muito assim, motivado pela velocidade que é exigida hoje aí com a sociedade atual, né? De metas, de produção, de resultados, enfim. Existe todo um contexto que já favorecia essa velocidade e que tem muito a ver com o desencadeamento de transtornos emocionais. De repente, num cenário como esse, aparece uma dúvida desse tamanho, né? Uma ameaça desse tamanho que foi o coronavírus, que ainda é o coronavírus, né? Pelo menos, graças a Deus, de uma forma muito mais controlada, mas que ainda está presente. Ainda não deu para a gente poder ter aquela sensação de que tudo está correndo como não vai poder melhorar mais, né? Felizmente ainda temos caminhos aí para seguir aí, para continuar melhorando, mas houve, com certeza absoluta, foi aquela gota d'água para poder acabar piorando muito daqueles transtornos emocionais que já vinham presentes em qualquer classe, né, em qualquer extrato social. Então, com certeza absoluta, a mensuração mais objetiva, órgãos como a Organização Mundial da Saúde têm tentado fazer isso, né? Assim, do ponto de vista psicológico, mais ou menos 1/5 das pessoas que são acometidas pelo coronavírus tendem a evoluir com comprometimento emocional. Essa análise pode ser até mais aprofundada, se for o caso, em outras perguntas, porque nós temos que ver até que ponto
que essa piora emocional é consequência direta da ação do vírus no corpo da pessoa, ou se é simplesmente um desencadeamento de um transtorno emocional psíquico que já existia antes e com a pandemia foi simplesmente levado à sua situação máxima. Doutor, com a pandemia a gente viu as pessoas mudando hábitos alimentares, né? Quer dizer, esses hábitos mudaram mesmo? A população ganhou peso? Sim. Nesse âmbito aí desse tripé, alimentação, atividade física e sono, né, que estão todos muito bem conectados, a alimentação com certeza foi um dos também acometidos. A obesidade, os transtornos relacionados à alimentação, os transtornos alimentares também já eram presentes no passado e certamente, da mesma forma, associados a todo esse contexto que foi desenhado aqui, né, de alimentações rápidas, né, de resultados rápidos e tudo. Então, quando se pega o que houve na pandemia, né, quer dizer, as pessoas ficando mais tempo dentro de casa, mais ociosas, com isso reduzindo a atividade física também, né? Então, por isso que o tripé está sempre muito associado, né? As pessoas ganharam peso, sim, né? Foram proibidas, inclusive, de fazer atividades físicas em ar livre durante muito tempo. Academias foram fechadas, né? As pessoas com muito medo, com muito receio de sair de casa. Então, com certeza absoluta, o ganho de peso foi uma realidade. E a alimentação também acompanha, né? A gente vincula muito o nosso emocional à nossa boca, vamos dizer assim, né? As pessoas que estão aí mais ansiosas sabem bem disso, que estão mais deprimidas sabem bem disso, que tanto a gente pode ter ganho quanto perda de peso ou de apetite, né? Nessas situações. Então, todo o contexto favoreceu uma mudança alimentar e, às vezes, você estando dentro de casa, quando você tem até o privilégio, muitas vezes, de poder pedir alimentos pelo telefone, agora pelos aplicativos e tudo, tendem a ser alimentos multiprocessados, alimentos que têm uma quantidade calórica maior, de componentes que são menos nutritivos e tudo. Então, todo esse cenário, sem dúvida nenhuma, acabou refletindo no peso das pessoas, sem dúvida. Agora, por que tivemos alteração no sono? Ou não tivemos? Tivemos, com certeza. Acho que agora talvez um pouco menos, né? Mas as pessoas que vivenciaram de perto mesmo a pandemia, e a gente pode dizer, assim, grupos específicos, por exemplo, os profissionais de saúde, que estão ali na linha de frente, lidando com mais do que nunca com notícias ruins, né? Com situações difíceis e tudo mais. Os idosos, por exemplo, que foram também sempre considerados grupos de risco, que foram considerados ali alguém que precisaria de um pouco mais ainda de cuidado, né, de vigilância e tudo. E com isso pioraram seus quadros emocionais, se sentiram pressionados, o medo aumentou muito, a sensação de término de vida apareceu com frequência, muitas vezes pessoas infectadas também, aqueles grupos pessoas que passaram pela doença, ou a própria pessoa, ou familiares, ou conhecidos e amigos. Esses grupos foram mais afetados por essas questões que envolvem o sono, né? E o sono mudou de vários aspectos. Pessoas que ficaram muito tempo dentro de casa, às vezes muito tempo deitadas, de repente podem ter modificado seu ritmo, sua rotina de sono, indo dormir muito tarde, acordando muito tarde também. Eventualmente, um lado interessante que aconteceu na pandemia, pessoas que estavam acostumadas com essa velocidade muito intensa que a sociedade exigia, né? que a situação, o contexto todo exigia. Na hora que chegou a pandemia, que elas tiveram que pisar no freio um pouquinho, elas começaram a reclamar às vezes que estavam dormindo muito, né? Estavam dormindo demais. Muitas vezes por estar chegando num nível de sono necessário para o corpo, mas que só agora na pandemia foi acometido. Então, os transtornos do sono aconteceram em diversos matizes, em diversas formas de apresentação, tanto de redução, quanto de aumento, quanto de alterações relacionadas aos sonhos, né? Sonhos ruins, pesadelos, a insônia se tornou ainda mais frequente. Então, sem dúvida nenhuma que o impacto no sono da pandemia foi muito evidente. Falando desse tripé, né? Alimentação, atividade física, o sono, qual é mais danoso, uma alteração mais brusca, qual é mais danoso para o funcionamento do corpo humano? Ou eles estão interligados? São totalmente interligados. A gente pode até, você falou que, você está perguntando em relação a qual que seria mais danoso para o corpo humano, a gente pode aproveitar e fazer uma ampliação para a gente poder puxar outro tripé, que é sempre bom, esses dois tripés conversam sempre muito juntos também, né? Quer dizer, nós temos o tripé alimentação, atividade física e sono,
E a gente tem um outro tripé que também vem das mesmas tradições muito antigas aí, de gregos e egípcios, há milhares de anos que já pensam sobre isso, até tradição oriental chinesa também, né, tradicional chinesa. E o outro tripé é o tripé corpo, mente e espírito. Todos esses dois tripés, eles estão muito interligados, até um com o outro, né? Não só entre os três de cada tripé, mas os dois tripés também se conversando. Então, todos eles podem potencialmente causar danos em todos os outros, né? Então, é difícil a gente dizer qual dos três seria pior. Eu não sei até que ponto que a gente poderia falar, porque depende do tanto que cada um deles está comprometido. Um grande comprometimento do sono vai ser melhor do que um pequeno comprometimento da alimentação, né? Um grande problema relacionado à atividade física, uma pessoa absolutamente sedentária, talvez, certamente vai ser muito pior de uma pessoa que de vez em quando não dorme bem. Então essa análise, ela sempre tem que ser bastante individualizada e qualquer um dos três pés desse tripé precisa de estar sempre bem fixo no chão, né? Porque é igual como se fosse uma cadeira de 3 pés mesmo, né? Um pouquinho que qualquer uma desses pés fique mais curto, ele acaba fazendo toda a estrutura balançar. Olha, o papo está super agradável. A gente está falando dos efeitos aí, da questão da alimentação, atividade física e sono, efeitos da pandemia, né, da Covid-19. Quem está com a gente é o Dr. Leonardo Gomes de Carvalho, que é neurocirurgião. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o programa Painel Livre, hoje falando sobre alimentação, atividade física e sono na pandemia. Com a gente, o neurocirurgião, Dr. Leonardo Gomes de Carvalho, que está de volta ao Painel Livre, atendendo o nosso convite para prontamente aí prestar esse serviço para a população. Doutor, quando a gente fala de efeitos, né, da pandemia, esses efeitos, eles variam de país para país ou por mais ou menos na mesma coisa no mundo inteiro? São efeitos muito amplos, muito variáveis e inclusive sujeitos a várias variáveis mesmo, né? Quer dizer, não só varia entre países, como a gente consegue ver variações dentro de um mesmo país. A gente consegue ver variações dentro de um estado, dentro de uma cidade, às vezes dentro de um bairro, né? E às vezes até dentro de uma casa. A gente consegue ver. Essa é uma dimensão muito importante, que a gente até comentou no início, que seria uma perspectiva sociológica da pandemia mesmo, né? É claro que as pessoas que já têm algum tipo de vulnerabilidade, seja ela do ponto de vista financeiro, seja ela do ponto de vista até de saúde mesmo, né? Pessoas que já têm alguma fragilidade aí. A gente viu os grupos de risco, né, de pessoas que já têm doenças crônicas. Então, com certeza absoluta, a gente vê isso no histórico de todas as pandemias, sempre foi assim, no histórico de doenças relacionadas a hábitos, aí, relacionadas a uma boa condição sanitária das localidades. Sempre a gente vai ter uma distribuição maior nas áreas mais fragilizadas, né? Então, é claro que os países com maiores condições de oferecer aos seus habitantes, tanto uma assistência imediata ali, né, nos casos da doença, quanto também um cuidado de prevenção, um cuidado de vacinação, um cuidado enfim, acompanhamento depois da doença. Certamente que esses lugares, esses países vão ter uma evolução melhor. Haja visto agora, fica fácil a gente fazer essa análise se a gente vê como é que está a situação, por exemplo, nos países da África, né? Que a gente até tem pouco acesso até aos próprios dados, né? Até conseguir informação sobre a evolução nesses países não é fácil, porque até essa parte estatística, epidemiológica, não é fácil de se conseguir ter, mas sem dúvida que assim, o número de pessoas, o percentual de pessoas vacinadas nesses lugares é muito inferior a países de maior renda. Com isso, o comportamento, às vezes, também da doença, quando ela aparece, também tende a ser mais agressivo. Então, sem dúvida nenhuma, esse componente faz toda a diferença. Tem um fator que eu acho muito importante, porque o medo, ele é uma forma de defesa do ser humano, né? Ele tem medo daquele lugar, ele não vai passar lá, porque ele se defende disso, é um dispositivo de defesa.
Mas a gente viu a população com muito medo. Até que ponto isso foi benéfico e quais os efeitos que isso pode ter causado também na população? O medo, ele pode ser comparado, se a gente for fazer uma análise aí dessa diferenciação que você está dizendo, né? Quer dizer, o medo ele pode ser visto e deve ser visto como alguma coisa natural, necessária, né? Para que a gente consiga fugir de situações de risco. Né? Existe a reação que a gente chama de reação de luta e fuga, que é uma reação mediada aí por vários locais do corpo humano, que nos coloca pronto para agir, nos coloca capazes de sair de situações que nos colocam em risco. Mas existe a possibilidade do medo tornar-se um transtorno, né? Tornar-se alguma coisa que nos leva à paralisia, à incapacidade de ação, inversamente ao medo que nos traz aí em condição de fugir de situações de risco. O medo, ele está, assim, a gente pode fazer uma comparação para analisar o que é o medo, o que a gente pode trazer de benéfico, né, como foi feita a pergunta. Quer dizer, de benéfico, nos colocar mais capaz de agir. Se ele começou a ficar paralisante, alguma coisa aconteceu. E é interessante porque do mesmo jeito que a tristeza está para a depressão, né, para os chamados transtornos do humor, o medo está para a ansiedade. É bom que a gente consiga entender um pouco isso, né? A tristeza e a depressão tendem a nos prender um pouco no passado e o medo tende a nos prender no futuro, né? Com medo, né? Uma preocupação com coisas que podem, inclusive, não acontecer, né? Então, sem dúvida nenhuma, que um medo mal administrado, que às vezes se torna, inclusive, pânico, né? Que paralisa, que nos faz nos tornar totalmente fora de controle, né? Tira o nosso controle daquelas situações. E isso a gente viu com muita força agora na pandemia, ainda vê acontecendo nesse aspecto, né? Então é alguma coisa que a gente precisa de compreender. Ter um pouquinho de medo é necessário. Todos nós temos, né? Em situações aí de algum tipo de estresse, de uma apresentação, enfim, de uma coisa que tem importância para nós. Quando começou a paralisar, merece a gente levantar a nossa atenção. Doutor, a gente falou aqui sobre algumas cidades, você mesmo disse que fomos proibidos, né, de fazer, de sair, de ir à academia. Muitas cidades no Brasil, né, tinham o poder de decidir e muitas cidades não proibiram. Por exemplo, o caso de Diamantina, as academias foram fechadas, mas foi inclusive incentivado que as pessoas pudessem andar de bicicleta, fazer caminhadas, mantendo um certo distanciamento. Até que ponto a gente teve aqui um período de sedentarismo pautado numa desculpa de que a pandemia não podia, do que a gente realmente foi uma desculpa para a gente ficar em casa sem fazer nada, porque o sedentarismo ele faz muito mal para a cabeça, né? Claro, sem dúvida nenhuma. Talvez essa pergunta se ligue muito bem com a anterior. Muito ao medo, né? Quer dizer, é claro que existe um pouco de preguiça também, talvez, né? Que talvez um pecado capital que possa ser colocado aí também em pauta, e que também não é novidade. Senão não era nem chamado de pecado capital, né? Não seria tão antigo assim. Mas nós estamos diante de todo esse cenário em que existe dúvida, né? A gente consegue ver aí, até hoje ainda, né? Produções chamadas científicas, embasadas em determinados tipos de literatura científica, que nos falam que pode, logo depois que não pode, né? Que é perigoso, logo depois que é seguro, né? Então existe, vamos dizer, para a gente também não ficar culpabilizando demais as pessoas nesse sentido, né, a gente já está num momento tão difícil, ainda ficar jogando um pouco de culpa em cima daquelas pessoas que não fizeram. Realmente, claro que a gente estava num cenário em que esse sedentarismo já era uma realidade, o medo também, né, a própria preguiça em determinadas situações também, porque falta tempo e a gente muitas vezes nessa organização do nosso tempo, a gente muitas vezes esquece de nós mesmos, né? Então acabamos não deixando tempo para atividade física, não deixando tempo para alimentação adequada e com isso muitas vezes até não dormindo bem e tudo mais. Então existe todo esse cenário, todo esse contexto que favorece essa repercussão em relação à atividade física. Mas o que a gente já tem de dado objetivo hoje, cada vez mais, né? Isso a gente vê com muita certeza, até porque as próprias academias já têm aberto mais ainda aí com seus protocolos de segurança, é que realmente atividades em ar livre, né, atividades em momentos de pouca aglomeração, elas são realmente muito seguras. Então vale a pena a gente não, de repente, se houve alguém que desenvolveu talvez esse sedentarismo, essa tal preguiça, né, é hora da gente de repente não ficar muito se prendendo mais uma vez a esse passado e vamos pensar no daqui para frente. Está na hora boa, né? Realmente a gente sabe que tanto a alimentação quanto a atividade física fazem a diferença na nossa vida, então é hora de
pensar num projeto daqui para frente para poder regular essas questões. Não é nenhuma informação, é só uma opinião, mas eu acho que a própria pandemia despertou isso, né? Muitos que são sedentários acabaram descobrindo, opa, deu um start assim, olha, eu preciso fazer uma atividade física. Talvez a própria pandemia tenha chamado a atenção. Mas nesse sentido, a gente está mais amadurecido hoje com relação à pandemia. A gente poderia ter evitado danos, né, que hoje talvez a gente evitaria? Teria aí uma análise que poderia pegar muitas coisas em consideração, né? Essa questão desse amadurecimento, né? Talvez pode ser visto talvez de uma forma individualizada em determinadas pessoas, em determinadas classes. A gente pode ter visto pessoas que passaram a ser mais solidárias, que passaram, como você acabou de dizer, começaram a preocupar um pouco mais consigo mesmas e com isso fazer mais atividade física. A gente tem visto mesmo aqui no movimento das ruas, realmente aumentou, a gente tem visto gente procurando atividade física mais do que a gente costumava ver anteriormente. Mas isso, assim, é claro que a gente tem esses exemplos bons, né, de pessoas que vão talvez levar isso aí para o resto da vida, organizações, empresas, que talvez realmente nunca serão as mesmas por um lado bom. Mas, ao mesmo tempo, também nós somos uma espécie, a espécie humana de 240 mil anos, né, pelo menos, que já passou por várias pandemias, por várias dificuldades, por várias guerras, por vários problemas. E a gente sabe que tudo que tende a uma generalização, como se fosse assim, será que toda a espécie humana, né, se amadureceu com essa experiência? É pouco provável. Né? Nós vamos continuar tendo pessoas que ganharam, do ponto de vista meio egoísta, vamos dizer assim, com tudo isso que aconteceu e que vem acontecendo, pessoas que viram nisso oportunidades de crescimento pessoal passando por cima de outros. Então, infelizmente, se a gente for fazer uma análise mais ampla, certamente que tem efeitos que também, além dos que foram muito bons, outros que não foram tão bons assim. Cabe a cada um ter a sua consciência tranquila, fazer a sua parte e vamos seguindo adiante. Doutor, que prazer foi recebê-lo aqui nesse bate-papo, extremamente agradável, leve, né, nesse período tão difícil. Muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Painel Livre. Foi um prazer, Marconi. Estamos sempre às ordens. Um grande abraço. Conversamos então com o neurocirurgião, Dr. Leonardo Gomes de Carvalho, aqui no programa Painel Livre. Quero agradecer a você mais uma vez pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Painel Livre. Boa noite.